do Evangelho segundo João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Aproximava-se a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo pessoas que vendiam bois, ovelhas, pombas, e ali estavam sentados os cambistas. Então fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois. Jogou ao chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. Aos vendedores de pombas disse: levem daqui essas coisas e não façam da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos se lembraram de que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus tomaram a palavra e lhe disseram: que sinal nos mostras para fazer essas coisas? Jesus respondeu-lhes: destruam este templo, e em 3 dias eu o farei ressurgir. Então os judeus disseram: este templo foi construído em 46 anos, e tu, em 3 dias, o farás ressurgir. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, foi ressuscitado dos mortos, seus discípulos se lembraram que ele havia dito isso, e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Palavra do Senhor. Boa dia. Também hoje desejamos estar com Jesus, estar com nosso Mestre, com nosso Senhor, que continua a nos falar e que nos permite olhar com seus olhos, amar com seu coração, aquilo que se refere às coisas que pertencem a Deus. Hoje celebramos a festa da dedicação da Basílica Lateranense. Por que celebramos esta festa? Por que nasce esta festa? Que significado tem para mim e para nós a Basílica Lateranense? E é uma festa? No início do século IV, o imperador Constantino mandou construir a Basílica de São João em Latrão, com um batistério e um palácio que se tornou a residência dos bispos de Roma. Catedral de Roma, São João Laterano é a mãe de todas as igrejas espalhadas pelo mundo. É o símbolo da fé dos cristãos nos primeiros séculos que sentiam a necessidade de se reunir em um lugar comum e consagrado, para celebrar a palavra de Deus, para celebrar a liturgia, para celebrar os sacramentos. A festa de hoje é a festa da mãe de todas as igrejas do mundo. É a festa de todos os lugares onde o Senhor Jesus se faz presente. A igreja em si é um templo. É o lugar onde Deus quer estar, onde Deus quer habitar. O templo é sagrado. E por que é sagrado? É sagrado por causa da presença constante de Deus. E Jesus, como ouvimos no Evangelho, quis purificar este templo, quis purificar a igreja, o templo, que é a casa de Deus, é o lugar de onde brota a vida para todos. É como a fonte de água que depois parte e chega a todo o mundo, a todos os corações. E quão importante é que a fonte seja pura, para poder dar água pura. Podemos pensar em um rio, que pode ser poluído a jusante ou pode ser poluído a montante. Por isso, o que Jesus faz, onde ele vai? Ele vai ao coração do templo. Entra no templo, entra no lugar santo de Deus, o lugar onde Deus fala ao homem e onde o homem fala com Deus. O templo em si é o lugar sagrado onde céu e terra se tocam. É o lugar onde se ora, é o lugar onde o povo reconhece sua identidade em Deus, porque todos nós somos feitos à imagem de Deus. Aqui, exatamente ali, Jesus entra no templo construído com tijolos, mas Jesus quer entrar no templo que cada um de nós é, como diz São Cesário de Arles, mas o templo vivo é o verdadeiro de Deus, devemos ser nós. E o que Jesus vê ao entrar no templo? O que ele encontra? Jesus encontrou no templo pessoas que vendiam bois, ovelhas e pombas, e ali sentados trocadores de moedas. Socorro! Jesus vai ao templo de Jerusalém para orar, vai. Para se encontrar com o Pai, o que ele encontra? Ele encontra comércio, encontra um abuso das coisas espirituais e materiais, porque todas as coisas que estavam lá e todas as pessoas que estavam presentes, os cambistas, os vendedores de pombas, de bois, de ovelhas, por si só, tudo isso, todas essas coisas, essas pessoas, não são coisas totalmente estranhas ao culto, à religião judaica. Essas coisas eram necessárias, mas o lugar onde estavam colocadas estava errado. Tudo isso servia para oferecer sacrifícios a Deus e para oferecer dinheiro para o templo. Tudo isso era coisa boa.
Os cambistas eram importantes. De fato, para comprar as pombas e para oferecer ajuda ao templo, era necessária uma moeda bem específica. Por isso, era preciso trocar as moedas. Por quê? Por si só, os peregrinos acorriam de todas as partes, até da diáspora, e traziam moedas impuras, entre aspas, com imagens de divindades estrangeiras. Mas também aqueles que viviam lá, em Jerusalém, para poder comer, para poder se vestir, precisavam usar as moedas que tinham a inscrição de César. Mas para poder fazer sacrifícios, para poder fazer a oferta ao templo, precisavam trocar essas moedas. Porque não podiam usar moedas com a inscrição de divindades estrangeiras para oferecer tudo a Deus. As moedas que tinham precisavam ser trocadas por moeda pura, entre aspas, moeda que era feita pelo próprio templo. É interessante porque a troca de moedas sempre foi uma fonte de lucro e continua a ser. Se, então, o Templo de Jerusalém era também o Banco Central da Palestina, a coisa é muito interessante. Se pensarmos bem, agora os bancos são, entre aspas, o templo ao qual se sacrifica o mundo inteiro, ou seja, a economia. Vai tudo por água abaixo, o mundo vai por água abaixo. Se a economia vai bem, o mundo vai bem. Mas se uma vez o templo se tornou o mercado, hoje, sem nenhuma máscara, o mercado se tornou o templo. O mercado se tornou algo central. Certamente os trocadores são necessários, mas se estão colocados bem no centro do templo, essa função colateral se torna central. E este é um modo típico de avançar na tentação. O maligno, o diabo, na verdade, o que faz? Muito frequentemente trabalha assim, pega as coisas secundárias e as torna centrais. E assim, tudo se suja. Mas sim, há a coisa fundamental e importante. Mas a coisa secundária eu coloco no centro, diz o diabo, e assim a coisa que deveria ser essencial, a coisa que é principal, se torna secundária. Há tudo e tudo é necessário, mas são imposições erradas, e assim não se entende mais nada. É assim que corremos o risco de colocar no centro da nossa atenção, da nossa vida, as coisas secundárias, e o que era. O que nos importa se torna funcional a algo que é secundário. E então? Então se ia ao templo para fazer o quê? Para se encontrar com Deus, para trocar as moedas. Vai-se ao templo para rezar ou vai-se ao templo para comprar os animais que servem para fazer o sacrifício a Deus? Sim, certamente as pombas são coisas importantes, e assim todos os vendedores também são importantes. Se olharmos bem o Evangelho de Lucas, Maria e José são chamados a oferecer 2 pombas para resgatar seu filho Jesus. Essas pombas devem estar lá para serem oferecidas, mas os cambistas e os vendedores de pombas também devem estar lá. Certamente. Mas foram colocados no lugar errado, e então? Mas onde devem estar? Aqui está o problema. Quando o central se tornou secundário, e o secundário se tornou central, então há muita confusão, não se entende mais nada e não se fala mais a mesma língua. Há apenas confusão, um caos. Claramente, essas pessoas devem estar lá, esses animais devem estar lá, mas não no templo. Devem estar lá, mas devem ficar fora do templo. E Jesus, o que faz? Purifica o templo e como ele faz isso? Então fez um chicote de cordas e expulsou todos os que vendiam no templo. Com as ovelhas e os bois, jogou o dinheiro dos cambistas no chão e derrubou as mesas. E aos vendedores de pombas disse: Levem daqui essas coisas, e não façam da casa de meu pai um mercado. Uau! Eu imagino Jesus entrando em sua casa. Eu imagino Jesus entrando na casa de Deus, na casa do Pai, e vendo todo esse caos. Ele entra e vê as ovelhas balindo, e vê os bois mugindo, e vê as pombas voando, os cambistas que estão na banca e gritando, quem sabe que caos. E Jesus deve ter pensado, mas eu vim aqui para orar. Quem sabe quanta raiva entrou no coração de Jesus ao ver tudo isso.
Jesus não encontra um chicote, mas procura cordões enquanto caminha e observa tudo o que havia no templo e quem sabe com qual olhar observava. Ele olha para todas essas coisas, olha para todas essas pessoas e o que faz? Com os cordões, prepara um chicote. Ou seja, ele une os cordões entre si, os amarra e depois começa a fazer o quê? Uau! Ele expulsa todas as pessoas, as ovelhas, os bois, joga o dinheiro dos cambistas no chão, derruba as bancas. Socorro, que caos! E quem sabe quanta raiva ele tinha no corpo, tinha uma força tal que ninguém tentava se opor. Ai de quem tentar se opor a mim neste momento, parecia que Jesus dizia naquele momento. E então disse aos vendedores de pombas: Levem embora estas coisas e não façam da casa do meu pai um mercado. Socorro! Não teria gostado de estar ali no meio, sendo olhado por Jesus daquela forma e, sendo repreendido daquela maneira. Jesus tem um grande zelo pela casa de Deus, o templo de Deus que é a construção feita de tijolos. Mas cada um de nós, que com o batismo nos tornamos templo do Espírito Santo, cada um de nós é o templo de Deus. E neste templo de Deus há necessidade de ordem, precisamos ser purificados, porque se Deus não está presente, o seu lugar é ocupado por quem? É ocupado pelos animais, é ocupado pelo dinheiro. E corremos o risco de fazer da nossa vida, corremos o risco de fazer da nossa pessoa, ou até corremos o risco de fazer da nossa religião um mercado, onde a lei não é a do dom, onde a lei não é a do dom de nós mesmos, do que temos. Não, 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 não. Mas a lei é a do ut des, é a lei do mercado, em que eu te dou para que você me dê, não há nada de gratuito. Faço algo por você se você fizer algo por mim. Faço um sacrifício por você. Mas o faço se de alguma forma você me retribuir. Se não, aí está, eu perco. Mas isso se chama mercado. É por isso que Jesus nos diz: ama a Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua mente, com toda a tua alma. Ama-o com todo o teu ser. Porque se Deus não está presente dessa forma, e se não está totalmente presente em você, o seu lugar, sabe de quem é ocupado? É ocupado pelo dinheiro, é ocupado pelo trabalho, é ocupado pelos animais. Mas então, quem você é? Você é o templo de Deus ou é um mercado? No templo de Deus, Jesus entra no templo de Jerusalém e vê o que as pessoas fizeram da casa de seu pai. E então, com todas as suas forças, começa a fazer limpeza, começa a purificar diante dos olhares maravilhados das pessoas. Aquelas pessoas que iam ao templo e para as quais tudo o que havia se tornara normal, tornara-se um hábito, um santo hábito. Mas quão importante é olhar as coisas com o olhar de Deus. Quão importante é entrar no templo de Deus com a presença de Jesus. E quando Jesus entra em sua própria casa, não pede permissão a ninguém, mas coloca ordem. Ele é o Senhor, Ele é o dono da casa e coloca ordem com força e faz limpeza. Isso Ele faz no templo. Faz no seu templo, no templo construído em tijolos, mas Ele quer fazer e continua a fazê-lo também no templo que é a minha vida, que é a nossa vida. Faz limpeza. E não é que nos purificamos apenas uma vez. Nós vivemos em um estado de purificação contínua, porque se eu não me purifico, se eu não me lavo todos os dias, eu cheiro mal. Estou em desordem, não posso me aproximar das pessoas, porque as pessoas se afastariam de mim. E é como se uma casa fosse limpa apenas uma vez por ano, mas estamos loucos. A casa precisa ser limpa. Sempre. Não posso pensar em limpar a casa uma vez por mês ou uma vez por ano, senão ela se torna um estábulo. É como se nós lavássemos nosso corpo apenas ocasionalmente, uma vez por ano. Não, 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 ajuda. Seria um grande problema. Precisamos nos lavar constantemente. Precisamos cuidar do nosso corpo. Nós fazemos isso com nosso corpo físico, mas somos chamados a cuidar também da nossa alma. Todo dia eu me pergunto, mas estamos fazendo isso? E quantos cristãos fazem? Ou quantos cristãos não fazem?
Talvez haja algum cristão que cuida da própria alma por meia hora. E tal. No domingo, e se dura um pouco mais, começa a bufar. Nós, infelizmente, com muita dificuldade, cuidamos do nosso coração, da nossa alma. E para cuidar do próprio coração e da própria alma, é preciso expulsar algumas coisas. Para fazer isso, é necessário colocar tudo em ordem, colocar todas as coisas em seu devido lugar, porque senão as coisas, animais e muitas outras coisas ocupam os lugares errados no templo de Deus, que somos nós. E se não tivermos cuidado, fazemos do nosso coração, da nossa vida, um lugar de mercado. E não, nossa vida não é um mercado. Estamos constantemente chamados a fazer do nosso coração, a fazer da nossa vida a casa do Pai, o lugar onde qualquer um possa entrar, possa se encontrar com o amor do Pai que habita em nós e que dá descanso gratuito às pessoas que se encontram com Ele, o Pai que nos faz descansar e que nos faz encontrar com todos os seus filhos, nossa casa, nosso templo, porque daqui a lá estamos. Quando somos batizados, nos tornamos templo do Espírito Santo e o lugar onde somos constantemente chamados a estar em relação com o Pai, em relação com Jesus, com o Filho, em relação com os irmãos, e então temos uma fonte pura, interior. Em nossa vida, da qual jorra água pura para todos, sempre, gratuitamente.